Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Ágil nas Trincheiras. E aqui a gente vai conversar com profissionais que estão no campo de batalha, no dia a dia de trabalho, aplicando gestão ágil na prática e que já passaram por desafios e tem muito a ensinar aqui para nós. Eu sou o Denis Pedro e comigo estamos aqui o Denison Vieira. Fala um oi aí, Denison. Fala aí, galera, beleza? A Duda Lima. E Fala, hoje... galera. Fala aí, Duda. E hoje com a gente está o Paulo Cato. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Fala, galera. Tudo bom? Tudo Top. bem? Beleza. Bom, a gente está aqui hoje então com o Paulo, né? O Paulo, que ele é gerente de design instrucional na Grupo Ser Educacional. E ele veio contar um pouquinho para vocês sobre a experiência dele com o Ágil, quais foram os ganhos, os benefícios e um pouquinho sobre a carreira dele aí, né, Paulo? Pode se apresentar aí para a galera, contar um pouquinho de sua história. Bom, eu sou formado em Ciência da Computação e eu iniciei minha carreira mais ou menos em 97, né, como uma produtora multimídia. E de lá eu tomei gosto, né, por estar desenvolvendo produtos para a web. E por volta mais ou menos do ano 2000, né, eu tive uma proposta que eu morava em São Paulo, e aí eu tive uma proposta para estar vindo em Recife. Então hoje eu estou morando atualmente em Recife, e aí eu comecei a trabalhar como analista de sistemas também numa desenvolvedora. E lá para mais ou menos 2004, abri um concurso para um órgão público, que é a Secretaria da Fazenda, para trabalhar com EAD. E era uma área que eu gostava, né, de educação à distância, de ensino, e aí eu concorri a isso, consegui a vaga e comecei a atuar, né, trabalhando com software livre, com Moodle, e tomei gosto, né, e comecei a investir nisso. E à medida que eu estava crescendo, né, nessa área de EAD, abriram-se outras portas também, né, que eu tive contato com um centro autorizado da Macromedia na época, né, que depois virou Adobe, e pelo conhecimento que eu tinha em algumas ferramentas, eu fui também convidado a se tornar também instrutor lá. Eu passei uns 7 meses, 8 meses mais ou menos atuando lá, inclusive em software de autoria também para produção de cursos à distância. E aí eu fui ampliando, né, assim, os meus contatos. Também tive a oportunidade também de entrar em sociedade também com outra pessoa, criei uma empresa, por mais ou menos uns 7 anos eu fiquei atuando junto com esse meu sócio. Tive também a experiência, né, de todo do processo produtivo, de captar clientes, desenvolver produtos, venda. Então, isso todo trouxe uma experiência, né? Durante todo esse período que eu estava lá, eu estava atuando em paralelo com isso, né? E até eu começar em 2011 a assumir cargo mais de gestão. Então, a partir de 2011 que eu comecei, dentro lá ainda da Secretaria da Fazenda, a começar a despertar para a metodologia ágil, né? Então, eu comecei a estudar, comecei até, na época, tá estudando aquelas apostilas do Scrum Study, né, que tem lá umas 100 e poucas páginas, comecei a estudar, e na época, assim, eu estava, né, atuando lá como analista de AD, tinha essa empresa, então estava com muitas tarefas e acabei não levando isso muito à frente, né? Paulo, só um questionamento. Né? Quando você começou a estudar aí, né, você ainda estava trabalhando lá, né? Trabalhando lá. Sim. Você começou a estudar porque a galera estava falando, por conta própria, porque eles pediram? Lá mesmo no órgão público, né, tinha uma área específica de TI, né, e lá eles, quando começaram a fazer um consórcio terceirizando
Aí as empresas que entraram lá para terceirizar essa parte toda de desenvolvimento já entraram com a metodologia ágil, né? Que ano E que eu, era isso, como estava Paulo? no departamento... Pois não? Que ano que era? 2011? 2011. Ah, tá. Então faz sentido. Essa época era TI mesmo, que usava mais gestão ágil, Isso. né? E eu, como estava especificamente no departamento mais de EAD, né? Então eu via que o pessoal estava utilizando, mas assim, ainda assim, não era algo assim que todo mundo ainda assim, estavam se ainda apostando lá, mas eu via que era muito específico lá, né? Mas assim, eu via que era algo interessante, só que eu ainda não vislumbrava o quanto isso realmente ia se desenvolver, se disseminar, né? E acho que só lá para 2016 mesmo que eu comecei assim a estar estudando um pouco mais assim por conta própria, né? E inclusive, né, o Scrum Guide era de 2017, né? E aí quando eu vi, poxa, mas só 20 páginas, né, que tinha lá. Eu falei, não, mas aí quando você começa a ler, você vê que tem que se aprofundar, né? Você vê que não é tão fácil assim quanto parece, né? E aí, assim, tive o contato, comecei a conversar com outros profissionais, vendo como é que se implantava, mas sabe aquela coisa, né? Que você fica só na teoria, mas você não chega na prática, né? E aí, Sim. em 2019, né, há 2 anos atrás, eu tive essa oportunidade também de gerenciar a parte também de EAD lá do Grupo C, né? Estava acabando também o meu contrato lá na Secretaria da Fazenda. Era E contrato. Eu pensei que você era funcionário Concurso público. público. Na Ah, verdade, não, não não, era sei. concurso, né? temporário, né? É Tá. um tempo determinado. Apesar de eu fiquei até um tempo assim, né? Ficou bastante tempo. Quase 15 anos lá, né? Então, O pessoal até brinca lá que eu iniciei lá e estava já virando patrimônio já lá, né? Super 15 temporário. anos, bastante coisa. Só que aí, como eu estava vendo que estava acabando o contrato, né? E aí surgiu essa oportunidade com uma equipe maior, porque lá eu tinha um time pequeno, e no grupo C, como já é um conglomerado de grande, né? empresas, né? Então já é outra realidade, né? É um grupo bem grande. Então, hoje eu estou gerenciando 3 equipes, que é de produção de conteúdo, né, de desenvolvimento de disciplinas, e tem uma outra equipe que é só de LMS, que cuida do AVA, que é o Blackboard, e a outra equipe é de webconferência, né, que cuida dos agendamentos dos professores que fazem suas web aulas com os alunos. E aí, posteriormente, as gravações são inseridas dentro das disciplinas. Então, para mim, foi um grande desafio, né? Principalmente porque você sai de um Ambiente assim. um ambiente onde é mais controlado, né? Você tem assim, em torno de 40, 50 treinamentos por mês, para você passar a ter 350, 450 por mês, né? Caramba, tudo Assim, isso. e para um público de, assim, lá da Cefaz, era o que atingia 100, 200 pessoas, e no grupo C são mais de 180 mil alunos no Brasil todo. Nossa, Né? muita gente. Então, assim, eu quando teve a oportunidade, eu não pensei 2 vezes, né? E Claro, todos os conteúdos de todas de todos os alunos, tudo passa pelas tuas equipes aí. isso, exatamente. Cara, que legal, hein? Aí eu não pensei 2 vezes, né? Para mim, assim, isso ia ser para mim uma grande laboratório, né, de aprendizado. Com certeza. Só que quando eu cheguei, para minha surpresa, né, nesse departamento também de AD, não tem lá ainda, né? Não tinha ainda metodologia ágil, né? Novamente, a área de TI, que é um outro prédio, que é o centro administrativo, é que utiliza a metodologia ágil, né? Então, para mim, foi mais uma oportunidade, né? Assim, ponto. Agora que eu estou com uma equipe maior, certeza, né? e os projetos, né? São vários projetos que vão acontecendo em paralelo e outros que vão sendo inseridos, assim, de supetão. Então, eu falei assim, agora
chegou a oportunidade de eu estar correndo atrás, né? Só que quando você vai para a internet, você vê assim, tem muito material, né? Mas assim, qual deles, né? Que eu vou seguir, né? Qual, assim, se bem que como desde 2016 eu estava lendo, então assim, eu sabia mais ou menos o que eu queria, Eu ia te perguntar, em mas não tinha 2016 assim, você... uma linha de raciocínio, uma trilha que eu soubesse falar assim, pronto, eu vou dar daqui do ponto A até o ponto B, mas para mim chegar desse ponto para esse, eu tenho que seguir esses caminhos. E aí foi o que eu tinha colocado anteriormente, né? Para vocês, de que quando teve essa oportunidade aí da Black Friday, e eu pude estar adquirindo, né, os treinamentos com vocês, e aí eu comecei a visualizar as videoaulas, acessei o portal Ágil, né, onde vocês são muito efetivos, assim, né, nos materiais que vocês disponibilizam, tá tudo lá bem mastigado, bem didático, o que você quer saber, tem, por exemplo, né, a questão da cultura Lean, né, a gestão ágil, o que você precisa, as dicas que vocês colocam, as entrevistas que vocês fazem, isso tudo ajuda a você estar entendendo, né, mais ou menos toda essa cultura Lean, né, essa cultura ágil, essa metodologia ágil, do que você precisa, onde você precisa chegar. Então, hoje eu tenho uma ideia clara do que qual o caminho que eu quero traçar, né? Então, estou começando agora o meu primeiro passo, né? Concluir o curso, né, de formação Scrum Master. Para o mês que vem eu já quero estar tirando minha certificação, né? E não vou parar por aí, né? Vou continuar para tirar uma certificação também PO e OKR e assim vai, né? Então eu já sei mais ou menos a trilha por conta do material que vocês oferecem, né? Que é muito didático, né? E fora a questão do suporte de vocês, né? Assim, qualquer dúvida que vocês estão sempre à disposição, né? Para tirar dúvida. Isso para a gente que está precisando, né? E principalmente eu, né? Que já passei dos 40, né? Então, a gente sente um pouco, né? Assim, que quando você está atuando já há muito tempo, né? Como eu estava lá no órgão público, eu já me senti assim que já estava precisando dar uma atualizada, né? No meu perfil. E aí, quando surgiu essa oportunidade de eu estar entrando no Grupo C, eu falei assim, pronto, é agora, já com que eu consegui adquirir o conteúdo. E aí, para mim, o start foi um dos vídeos de vocês, né? Falando assim, ponto, mas como é que eu vou começar, né? Aí eu lembro que acho que foi até Denis, falou assim, olha, comece, né? Comece com uma daily, né? E aí foi o que eu fiz, né? Eu peguei para não começar a mudar a equipe como um todo, né? Na metodologia de causar um estresse, porque todo mundo vinha trabalhando num esquema de planilhas em Excel, imagina, né? Você controlar, são mais de 1.500 disciplinas, né? Fora a questão de produção interna, a gente trabalha ainda com 3 editoras, que a gente terceiriza também a criação para dar vazão. Então, imagina isso, você controlar numa planilha Excel todos esses status, né? De estar... quais disciplinas que estão chegando, como é que se já foram validadas pelo comitê editorial lá do Grupo C, se já estão todas as unidades já prontas, se já está no drive de produção disponíveis para a equipe do LMS. Então, todo esse controle numa planilha em Excel é uma loucura, né? Assim, você tá fazendo esse controle diário. É um controle Fora que é fácil de perder o controle. O diretor, né? Ele pede, né, esses relatórios status, não só dos status de como estão a disciplina, mas de outros projetos que estão acontecendo em paralelo. Aí tem que fazer um mutirão, atualizar e dar, né, os dados, os indicadores que ele quer. É uma loucura, né? Para você correr atrás e fazer isso em um dia, né? Porque às vezes, normalmente, ele quer, às vezes, para o final da tarde. Para ontem, né? Então, e graças a Deus, né, que o meu diretor ele ser bem exigente,
me forçou eu correr atrás, né? Então, o que que eu fiz, né? Eu falei assim, bom, agora não tem mais desculpa, né? Vou parar de procrastinar e agora eu já tenho um curso, né, que já está bem estruturado e como o Denis mesmo disse, né? Vamos começar, comece com um pouco, né? Então, assim, em vez de falar assim, olha, vou trazer essa mudança radical, eu fiz uma apresentação, né, do que é a metodologia Scrum para o pessoal, com poucos slides, no máximo 7 slides, dos benefícios que tinha, da importância, né, das reuniões diárias, para eles não pensarem assim, é mais uma reunião dos vários projetos que a gente tem, né? Falei assim, não, mas vamos fazer uma reuniãozinha de 15 minutos só para a gente saber como que está o andamento, né, desse projeto. Então, assim, ao invés de pegar as 3 equipes, eu comecei com uma equipe, começando com a daily, explicando primeiro, né, com a apresentação, e aí a gente começou fazendo as dailies, e aí a cada dia eles iam vendo, né, os benefícios de a gente fazer essas reuniões diárias. Quais Por quê? benefícios você viu Porque, aí, Paulo? algumas ações que a gente deveria ter feito antecipadamente, na daily você já identifica isso, né? Outras coisas, assim, por exemplo, se você vê que um colaborador está muito sobrecarregado, então, na reunião a gente consegue identificar isso, ou quando um colaborador não está muito legal, a gente precisa estar substituindo ele para um outro colaborador. Então, tudo isso você vai identificando e vai corrigindo isso durante a semana para que, no final daquela sprint, a gente consiga garantir aquela entrega, né? E com isso, a gente conseguiu completar a rodada do sprint. Eles conseguiram visualizar na prática os benefícios que essas dailies trouxeram. Outra vantagem, né, porque com essa pandemia, parte da minha equipe está presencial, porque nem todo mundo consegue trabalhar lá na mesma sala, então parte está em home office. E aí, como é que a gente fez essa gestão visual, né? Ao invés de fazer por post-it, a gente fez um Trello. Então, lá no Trello, tá tudo lá, né? Todas as entregas, lá no backlog, aí a gente priorizou lá no que fazer, né? O que tá em andamento, o que está concluído, e antes do concluído tem um de testes, né? Que eles têm que fazer. E lá está a própria equipe, né? A gente fez uma planning antes, definiu quais de todos os itens do backlog, quais seriam aquelas prioridades para aquela sprint daquela semana. E aí tem lá, cada um sabe o que tem que fazer, né? Foi dividida a tarefa. E aí, durante a semana, com as deles, a gente vai fazendo os ajustes. Então, no final, né, de todas dessas 4, né? Sprint que a gente fez, e a gente teve a oportunidade de fazer a retrospectiva, de analisar o que funcionou, o que não funcionou, alguns manuais que precisavam estar prontos, né, e bem claros para os DG estarem fazendo a diagramação. Tudo isso foi identificado e o pessoal, a experiência foi muito proveitosa, né? Eu estava querendo dizer quanto tempo você demorou para implementar o ágil. Quanto tempo levou para implantar o Scrum? Sim. A gente mensurou a sprint de um mês, fazendo 4 rodadas, né? Então, para cada rodada, a gente ia fazendo algumas entregas que eram planejadas, e aí no final dessas 4 sprints a gente fez a retrospectiva, então durou mais ou menos um mês. Então a gente terminou semana retrasada, essa primeira, e já iniciamos já a segunda rodada já, de sprint já. E aí, agora eu estou querendo expandir já
para a outra equipe já do LMS, né? Porque a gente está fazendo essa junção do Scrum com o Kanban. Então, vou iniciar agora para esse mês, já começar com a equipe do LMS, a gente está também começando com eles, né? Então, eu estou fazendo isso aos poucos, né? Fiz primeiro com a equipe de produção de conteúdo, e agora esse mês eu já, com a equipe de produção de conteúdo, já está bem ambientalizado. Para esse mês eu já vou começar com a outra equipe. Então, eu estou tendo esse cuidado de estar fazendo devagar, né, por equipes, justamente para que eles vão sentindo na prática os benefícios que a metodologia traz, né? Nessas sprints, o pessoal viu, né, que a gente conseguiu, da forma que a gente fazia anteriormente para agora, a gente conseguiu praticamente duplicar a nossa produtividade, né? E hoje o pessoal está até mais tranquilo, né? Porque antes, da forma que a gente fazia, né? Da forma tradicional, onde você divide, né, as tarefas e você delega, né, quem vai fazer o quê. E hoje eu não preciso fazer isso, né? Na própria Plane, a própria equipe, né, já vai identificar quem que vai fazer o quê. E durante as deles eles vão ajustando. Então, assim, até a questão da carga até foi engraçado numa das deles, no final, assim, uma dos colaboradores falou assim: poxa, eu estou até mais tranquilo, porque agora eu não preciso me preocupar que se eu pegar uma disciplina que é bem maior que dos meus outros colegas, eu sei que no final da semana, se eu tiver atrasado, os meus colegas vão me ajudar, né? Para que a gente consiga, no final daquela sprint, a gente conseguir entregar todos aquilo que a gente se comprometeu a fazer, né? Que é a questão do valor, né? De a gente entregar valor para a empresa. Então, até nisso, a equipe tá mais tranquila, né? Assim, de você não ter aquele peso de que aquela tarefa está só sob sua responsabilidade, mas agora está na responsabilidade da equipe, né? E ela, em equipe, ela vai administrar, vai se autogerenciar de forma que ela consiga fazer aquela entrega, né? Show de bola. Muito bom, Paulo. O Paulo, a gente queria entender um pouquinho quais as vantagens que você viu, que você aprendeu no curso da formação Scrum Master. Para mim, como eu falei, né, eu já tinha lido, né, alguns materiais, mas para mim, assim, o diferencial para mim é a questão que vocês estruturam de uma forma que fica muito, muito bem didático, né? E o linguajar também, né, de fácil compreensão. A questão também de, se você tem alguma dúvida, né, você tem aí um canal, que é o Telegram, para você poder estar tirando dúvidas, né, e vocês mesmos, né, o próprio Denis, às vezes a gente tem alguma dúvida, assim, eu posso estar tirando, vocês mesmos tiram. Então, isso para mim é um diferencial tremendo, né, porque não é porque vocês são donos que vocês são inacessíveis, né, pelo contrário, vocês são pessoas, assim, muito acessíveis. Então, isso, para mim, tem um valor inestimável, né? Paulo, em 2016, quando você estava buscando ali mais sobre gestão ágil, quais problemas você queria resolver? Em 2016, né? Então, porque eu via que muitas empresas já estavam migrando, né, para a metodologia ágil, e lá na Cefaz, apesar de ser um foco bem menor, né, do que da minha realidade hoje, mas era algo que eu sentia que, de certa forma, eu estava assim, meio que, eu não diria desanimado, porque eu sou um grande fã, um grande entusiasta da EAD, mas nas tarefas que eu vinha fazendo, né, assim, não tinha muita novidade, assim, né, não tinha muita inovação no que eu estava fazendo lá, né, você não tinha muita possibilidade
de fazer coisas diferentes lá, né? Porque lá era uma estrutura, né, que você já fazia um planejamento muito antecipado e você só seguia aquele planejamento, né? E então, por isso que eu comecei eu comecei a desportar, né, para estar investindo mais na minha carreira e começar a estudar. Só que como, assim, no mercado, né, você tem muito material, muitas certificações, aí você fica meio que, às vezes, perdido, né, naquilo que você, qual que eu vou ir atrás, né? Aí você começa a pesquisar, né? Fala assim, qual é o que o mercado mais está pedindo? Então, a gente já sabia que era a PSM. Então, e aí você vai meio que direcionando, mas vai mais no tato, né? Você ou até por conversar com outros profissionais da área, você vai fazendo mais ou menos os teus direcionamentos. Mas não é aquilo que, digamos assim, na época eu não tinha aquela convicção de que realmente falou assim, não, é isso que eu quero investir, né? Como hoje, né, depois de eu ter realmente decidido, né, então hoje eu tenho, né, através do curso de vocês, do portal Seja Ágil, né, isso me clareou muito, né, assim, isso me deu uma visão geral, né, orgânica, de tudo do que a cultura, né, do que é preciso. Eu sei o que cada um, né, do design thinking, do OKR, qual o objetivo de cada um. Então, hoje eu sei o que eu preciso, onde eu quero chegar, né? E aí eu já tracei já meus objetivos, as minhas metas, e agora é seguir em frente, né? As formações eu já adquiri, então agora já estou com a faca, o queijo na mão, e tenho o privilégio aí de contar com vocês também para me ajudar nessa. Então, eu sou muito agradecido por isso. E, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Legal, né? Você aplicou no trabalho, trouxe... O áudio não estou ouvindo. Produtividade, né, para suas equipes. No chat. Quais resultados que você teve também no seu dia a dia? Se você teve algum na vida pessoal, se mudou alguma coisa? Conta aí pra gente. Bom, para mim, no meu dia a dia, assim, eu não tenho nem o que reclamar, né? Porque hoje todos os meus processos estão transparentes lá no Trello, né? Eu tenho uma equipe hoje que está autogerenciável, né? Pelo menos parte da equipe hoje está autogerenciável, e eu vou migrar outra parte também para isso, para chegar nesse patamar. Todos eles viram claramente, né, na prática, os benefícios disso estar lá no Trello, né? Então, hoje, cada um sabe o que cada um está fazendo, o que tem que se fazer durante aquela semana, isso está muito claro lá, e cada um vai fazendo as suas atualizações à medida que vão concluindo as atividades. Outro benefício é a questão da adaptação. Então, sempre quando acontece algum imprevisto, né, durante as dailies, a gente vai identificando, vai fazendo as substituições, ou vai providenciando o que precisa ser providenciado para a próxima atividade. Hoje eu não preciso mais me preocupar quem é que está em home office ou quem que está presencial, porque está tudo lá no Trello, então cada um já sabe o que tem que fazer. Consigo, né, também identificar, né, através da empatia, de eu verificar se, olha, estou vendo que um colaborador não está conseguindo fluir, então eu já identifico nas próprias reuniões, e aí a gente vai tentando sanar, né, qual a dificuldade que está acontecendo. E a questão também da articulação, né? E sempre quando você identifica mais rápido, né, algum risco para aquela sprint não acontecer, e você identificando com antecedência, você consegue articular com outras áreas, né, de alguma informação que você precisa, ou que você tem que adiantar,
você consegue resolver isso, né, com mais agilidade, né? E a questão da própria metodologia, né, de a priorização baseada em valor, né? Então, antes a gente atendia emergências, né? Então, assim, você tinha determinadas entregas que você estava fazendo, aí entrava outro projeto no meio, aí então parecia que você estava apagando fogo, né? E hoje, como está tudo claro, né, a gente está sempre já sabe o que tem que ser priorizado, né, o que tem que o que vai gerar mais valor para aquela semana. Então tudo fica mais tranquilo, né? Porque você sabe que aquilo que é o mais importante para aquela semana já está lá priorizado no Trello, né? Então, para mim, a mudança já não tem mais volta, né? Agora, daqui para frente, a gente começar a implementar cada vez mais, né? Algumas coisas, assim, ainda é aquela questão, né? Como o Denis já falou em outros vídeos, a gente vai avaliando aquilo que cabe você implantar ou não, né? Por exemplo, o Planning Poker, né? Eu não vi ainda sentido de eu estar colocando isso, né, na minha equipe, né? Assim, pelo menos por enquanto, né? Então, de você estar estimando pontos, ainda, pelo menos por enquanto, não vi a necessidade disso. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai verificando e vai começando a implantar, né? Então, uma coisa que eu pude realmente tomar como lição, né, de vocês é a gente começar, né? Então, você começar com pequenas coisas, você vai sentindo o benefício, e isso é contagiante, né? Porque você vai recebendo, vai percebendo as vantagens, e aí você vai querendo implantar cada vez mais, né? Paulo, você buscava inovação, né, mudança, você conseguiu isso com ágil? O que você quer daqui para frente? Que dica que você daria para quem está começando agora? Bom, a primeira dica tem uma frase, né, de Sêneca que fala assim, que se você não sabe para onde você vai, né, você não tem como saber onde você quer chegar, né? Então, o que eu pude aprender, né, com a questão da prática de metodologia ágil, né? Uma vez que você consegue planejar bem aonde você quer chegar, tudo fica mais fácil, né? Então, a dica comece, né? Pratique. Então, se você não espere, por exemplo, se você está querendo começar na metodologia ágil, não espere estar lendo todos o manual, começar a fazer o curso todo, para depois, quando você concluir, aí você ainda tem que se sentir seguro para poder implantar. Não. Né? Você entendeu um conceito, comece a praticar, como eu comecei, né? Comecei com as dailies, a gente começou a sentir na prática como isso está beneficiando, e aí eu comecei a estar introduzindo outras coisas. Então, a dica é essa, né? De a gente começar a praticar com pequenas coisas, e aí, à medida que a gente vai sentindo mais maturidade naquela cerimônia, você vai começando a agregar novas, né? E para mim é muito claro, né? Assim, existem dois grupos de pessoas, né? Aquelas que fazem alguma coisa, né? E inicia, e aquelas que vêm atrás e critica, né? Então, eu, quando decidi comprar aquele curso na Black Friday, né? Eu falei assim, não, agora eu quero fazer parte do primeiro grupo, né? Vou fazer e vou fazer acontecer, né? E aí, hoje, eu posso ver o quanto a minha decisão, né, de começar a praticar, né, parar de ficar procrastinando, o quanto isso me trouxe, né, uma motivação, né, na questão do meu trabalho, né, inclusive até o diretor, né, ele
ele também é um grande entusiasta da questão do gerenciamento de projetos. Quando ele viu minha apresentação, ele viu a forma, né, de como eu estou já conduzindo, ele me parabenizou, né? Então, eu já estou começando a colher frutos, né? Não só a questão de produtividade, mas as pessoas estão notando isso, né? Então, a dica é essa, né? Comece com pouco e você vai começar a surtir resultados, isso vai lhe empolgar e você vai ver que é um caminho sem volta. Seria isso. Legal. Muito legal. Show de Muito bola. Obrigado. bom. Bom, vamos finalizar aqui, galera. Beleza. Então, obrigado, Bora. Paulo, pela presença. Obrigado, Duda. Obrigado, Denis, por mais um episódio. E vamos encerrar, né? Um abraço e seja ágil. Seja ágil. Valeu, Já. galera. Beleza.